Vamos então à nossa palestra, né? Vamos palestrar, né? Vamos falar, vamos instruir mais uma vez cada um dos filhos de Deus para que saibam qual é a vontade de Deus para a tua vida. Né? E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Sempre, sempre. Sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até mesmo quando estamos sendo disciplinados. Ele diz que a disciplina no momento não parece alegria, mas sim o quê? Tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Porque Deus, para te disciplinar, é porque Ele te ama. Não é isso? Ele nos ama, por isso que Ele nos disciplina. Então vamos à palavra, que aqui a disciplina também, né? Lógico, a palavra ela exorta, consola e edifica. Assim é? Então há exortação. Baseado lá no livro de Gálatas, novamente, 3, 22 ao 26, nós vamos falar sobre a fé paulina, a fé de Paulo. Essa fé é a fé que muda mentes e corações, renova, restaura os corações dos filhos de Deus e faz nós vivermos como nova criatura que somos. Assim é, pessoal? Vamos lá. Paulo vem trazendo aqui aos Gálatas uma instrução e você, de tabela, vamos pegar essa instrução que Paulo trouxe aos Gálatas. De tabela nós vamos pegar isso aí. E eu creio que o espírito de conhecimento e de revelação está sobre vocês. Assim, você crê? Ah, papai. Vamos então sermos instruídos com competência, né, para sentirmos bem ao sair daqui. Porque quando você vem para receber o quê? Instruções. E é interessante que Jesus ainda, né, Jesus de Nazaré, com Cristo, ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Então toda pregação onde está envolvido Cristo traz descanso e não apavoramento e não desespero. É descanso para a tua alma. Você chega com a alma aqui bem sofrida, né? Pelo mundo, pelas tragédias, por tudo que você vê, ou um momento difícil, né, que as pessoas estão passando no dia a dia, a alma fica atribulada, a pessoa nem dorme, nem come direito, é dor de cabeça, dor no estômago, é dor para tudo quanto é lado. Quando ele ouve Cristo, ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Você tem que sair descansado. Tem que sair descansado. E para sair descansado não pode ter diabo no meio. Aonde você vai que tem diabo, você sai mais atemorizado. Aqui é Cristo, e nem pecado. Aqui é Cristo. E aqui Paulo vem instruindo a igreja, e ele diz assim, olha, mas a Escritura, quando ele fala Escritura, ele está falando de quê? A lei, o Antigo Testamento, antes da cruz. A Escritura encerrou tudo. O que é tudo? Sob o que? O pecado. Encerrar quer dizer o quê? Concluiu, finalizou tudo sobre o pecado. Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, não é aos que pagam preço, é aos que ouvem e crê. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, porque creram na voz dele. No 22 ele diz: mas antes que viesse a fé, então ele fala lá para que, mediante a fé em Cristo Jesus,
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Tutela quer dizer o quê? Alguém que não tem decisão própria e estabelece um outro mais maduro para te controlar. Os seus limites, vai estabelecer os seus limites e só com a tutela dele que você pode fazer aquilo ou não. Só com a responsabilidade dele. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados. Com um propósito, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então havia uma fé no tempo de Paulo, que ainda ia ser o quê? Revelado. Ele fala futuro. O que é futuro? É algo que vai acontecer, está lá anos na frente. E se demorou 2000 anos para essa fé ser revelada. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir quem? A Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Então, você é liberto para seguir Cristo. Não é uma estrutura denominacional, é Cristo. A fim de que fôssemos justificados. O que é justificado? Inocentado pela fé e não por pagar preço. Por obras não pode. 25. Mas tendo vindo a fé, então a fé ela o quê? Vem. Já não permanecemos subordinados ao aio, quer dizer a lei, isso não tem nada a ver com a lei mais. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é sério. Você fala, eu sou filho de Deus, eu sou. E Cristo Jesus? Bom, morreu para mim lá na cruz. Você tem que crescer mais um pouco. Porque Cristo Jesus é uma doutrina. E se nós não conhecemos a doutrina de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, você não chega a Deus. E esse Deus que se ouve por aí, porque está fora dessa doutrina, eu o denominei o fantasminha camarada. É aquele Deus bonzinho. Não, vai que Deus vai te ajudar, pode ir. Mas você conhece Cristo? Não, então você não conhece Deus. Se você não conhece Cristo, você não conhece Deus. Que Deus que você está falando que vai ajudar alguém? É o fantasminha camarada que ajuda todo mundo? Não é bem assim. Nós temos que conhecer Cristo e a fé que foi estabelecida. Porque sobre fé o que mais nós ouvimos hoje no meio da religião, não é isso? Tem uns que falam assim, eu tenho muita fé, menino. É mesmo? Muita. Tem muita fé em Deus, muita fé em Jesus, tem muita fé na Santa Maria, eu tenho muita fé em São Jorge, eu tenho muita fé em mim, eu tenho muita fé na minha mãe, eu tenho muita fé no meu pai. Então essa fé, ela não está qualificada biblicamente. Essa fé é um acreditar intenso que você tem sobre essas pessoas, muito bonito, bate palma, mas elas não podem te dar aquilo que Deus pode te dar. Não pode, não pode, porque elas não são Deus, é só Deus que dá. Ele diz que Ele, lá em Efésios 1:3, Ele diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer. E ele diz lá em Gálatas 3, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, só Deus pode abençoar, mais ninguém. Então, nossa fé tem que ser instruída. Tem que ser uma fé abalizada na graça de Deus, para que haja a ação de Deus na minha vida e na sua vida. Senão nós vamos ficar brincando de religião. E isso não é bom. Nós temos que conhecer bem. E aqui Paulo, em Gálatas 3, de 22 a 26, ele fala aqui sobre dois pactos: a fé
debaixo da graça e a fé debaixo da lei. São dois tipos de fé que tem na Bíblia, não tem outra. E todas elas são canalizadas em Deus. No Antigo Testamento, os judeus tinham fé em Yahvé, El Shaddai, Yahvé, Yoshua, Jeová, vários nomes que era dado a Deus, e os judeus tinham muita fé nesse Deus. E na graça nós temos fé em quem? Em Jesus Cristo. Ah, não, mas eu tenho fé em Deus. Espera aí, então você é judeu. Parabéns, você é judeu. Qual tribo das 12 tribos de Israel você é? Que diz que tem muita fé em Deus. Então você vai ficar embaraçado. Eu vou ficar embaraçado porque eu não sei disso. Então a minha fé está desqualificada. Mas quando você começa a conhecer o Antigo e o Novo Testamento, você consegue, a partir daí, qualificar a tua fé. Aí essa fé vai ser explosiva. Porque nós temos que ter fé em Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Você não consegue ir a Deus a não ser por meio de Jesus. Então, se a sua fé não tiver, a minha fé não tiver abalizada pela graça de Deus, eu estou tendo fé num fantasminha camarada, amigo de todo mundo, que verdadeiramente não é amigo, ele é Deus. Você ser meu amigo é muito bom, mas Deus é melhor do que um amigo, não é verdade? Porque Deus tem um controle de tudo, e Ele sabe o que verdadeiramente eu e você precisamos, e Ele diz que antes que qualquer palavra saia do teu coração, da tua mente, Ele já sabe o que você está falando. Eu vou trocar de Deus só se eu for um louco. Só se eu for um louco. Então veja bem, aqui nós vimos Paulo delineando a lei e a graça. E Paulo só pôde entender sobre a lei e a graça quando ele conheceu a graça de Deus. Ele só entendeu a fé depois que ele recebeu a graça de Deus. Antes dele receber a graça de Deus, ele não sabia separar. Ele não sabia entender o que era fé. Porque havia só o Antigo Testamento. E os discípulos de Jesus de Nazaré, Pedro, João e Tiago, que pregavam o quê? Circuncisão, a lei. Porque viram Jesus de Nazaré. Paulo não viu Jesus de Nazaré. Paulo viu o Cristo o quê? Ressuscitado. E ele diz, eu sou apóstolo de Jesus ressuscitado, e não de Jesus de Nazaré. Olha, aí começa uma frente ficar bonita para nós entendermos a fé de Paulo. E é essa fé que nós temos que ter. Certa feita ele diz, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não falou de Deus, ele falou de Cristo, autor e consumador da fé. Então Paulo estava baseado na fé que Cristo trouxe após a sua morte na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Assim é, abençoado? Então, ele pôde assim só explicar sobre essa fé depois dele ter recebido essa graça. Lá em Gálatas 3, já 22, já no início? Não, 23, está certo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Paulo era o quê? Judeu e andava sob a tutela da lei. E nela ele estava encerrado, quer dizer, aprisionado naquilo ali. Ele não podia sair dos 613 mandamentos. Mas ele diz, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então Paulo sabia, depois da graça, quem era a lei, como ela foi boa, que no entanto ele diz que a lei foi o aio que nos conduziu até Cristo. Então para Paulo a lei foi maravilhosa, mas havia algo mais importante do que a lei, do que a vida do judeu,
mais importante que você ir lá passear em Israel, fazer um passeio lá, subir nos montes, andar pisando onde pisou Jesus. Havia coisa mais interessante que essa, mergulhar nas águas, subir no monte, orar como Jesus de Nazaré, hein? Ir lá no muro da lamentação e lamentar sobre os seus problemas, tomar banho lá no Rio Jordão. Paulo falou, tem coisa mais importante do que isso? Fazer lá a fogueira santa de Israel, que isso? Tem coisa mais importante que isso? Tomar banho de descarrego, que isso? Tem mais coisa importante do que isso? Tem uma fé mais preciosa, mais gloriosa e que de fato realiza sobre o Filho de Deus. Existe algo mais importante. Eu não posso andar nessa miséria, nessa pobreza, porque a fé em Cristo abre horizontes, abençoados, e você começa a ver uma pessoa diferente, muito diferente. Ele diz que todas as coisas nos é possível, tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem uma fé balizada com Paulo, os seus horizontes são outros. A sua vida começa a se acomodar no espiritual e você começa a sonhar alto. Tem pessoas que não sonham mais, não é verdade? Não sonham mais, não tem ideais mais, não tem visão, acabou. Sabe por quê? Porque a fé, ainda essa de Paulo, não chegou até ela. No Antigo Testamento já dizia, lá em Joel, os vossos velhos terão sonhos. Lógico, não é aquele sonho de deitar com a barriga cheia e ter umas... Não é esse sonho. É o sonho de projeto, de visão de vida. Porque quando fala que os vossos velhos terão sonhos, é porque quando a pessoa chega na sua velhice, o que acontece? Ela para de sonhar. Ela desanima porque ela fala, acabou, não tem mais nada para fazer, eu já estou com tantos anos. Você é só uma vovó de camisola. Só um vovô de camisola. Cuidar de netinho. Faz parte, muito bom. Mas ela diz que os velhos teriam sonhos. Quer dizer, vão ter o quê? Projetos. Hello! Projetos. Porque é a fé que move, abençoado. É a fé, esse é a turbina de um crente, a fé paulina. A fé paulina, ela não acomoda. A fé paulina, ele diz, continuo correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você tem muita coisa para desfrutar, porque você não morreu ainda. Você tem vida. Quem tem vida continua tendo que vida? A vida abundante. Jesus nos diz, eu vim para que tenham vida. Isso eu estou falando para essa jovens. E quantos anos você tem, filho? Estou falando só para os 16 anos. Ele falou isso? Estou falando só para os de 15, 20 anos. Eu vim para os de 15, 16, 20, 30 anos, para que tenham vida com abundância. Não, ele fala com a igreja. E ele diz, e na velhice teriam o quê? Sonhos, projetos. E eles podem ser todos realizados. Assim é, abençoado? Papai. Então, você tem que saber dessa história e saber o segmento dela, porque se você não tiver o caminho dela, você pode ser perturbado no meio do caminho e perder essa visão dessa fé paulina, a fé de Cristo. Você pode perdê-la? Pode. Então, os Gálatas perderam, e Paulo aqui estava exortando eles. Por isso que é necessário você se alimentar dessa graça. É importante você alimentar dessa palavra, porque ela te impulsiona. A palavra é viva e eficaz. Ela funciona e começa a trazer projetos na sua mente.
Paulo diz lá em Filipenses, ele diz: é o Senhor que realiza em vós tanto o querer quanto o realizar. Debaixo dessa graça, vai abrindo a tua mente, você fala: oh, eu não queria isso, agora eu estou querendo. Eu via que isso era só para aquela camada lá, para mim não. Não é assim? Nós somos muito subjugados por nós mesmos. Somos. Ah, não, isso é só para eles. Não é assim? Só eles. Mas começa a brotar na tua mente a possibilidade de também querer isso. Você fala: ih, estou ficando doido. Quem sou eu, meu filho? Para quem é que é? Bacalhau baixa. Começa você lutar a sua carne com o teu espírito, que foi alimentado por essa graça de fazer você projetar a tua vida num âmbito bem superior do que você tinha antes. Por isso que eu digo, os projetos só podem brotar num coração depois que você ouve isso aqui. A graça de Deus, as 14 epístolas de Paulo, aí os projetos começam a vir. E você começa a lutar dentro de você, dizendo: você isso? Que é isso? Agora é a luta de você com você. É o que Paulo diz lá em Gálatas 5. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque vocês são opostos entre si. Agora, quem vai vencer é aquele que for mais alimentado. Se você vem aqui e é alimentado por essa graça, o teu espírito vence. Mas se você não vem, a tua carne vence. A carne te põe lá embaixo, você se torna um zero à esquerda, um Zé Mané. Ai, e aí você começa: ai, coitadinho de mim, gente, tem dó de mim, gente. Me ajude aí. Ai, abre uma porta para mim aí, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, projetos começam à medida que a fé é restabelecida na sua vida. Qual fé? A fé de Paulo. A fé de Paulo. Mas para isso, você tem que saber, veja bem, para isso você tem que saber que você não está mais debaixo da lei. Você não está mais sob o jugo de ordenança. Você tem que dividir na sua mente lei e graça, para você definir aonde você quer andar, se é na lei ou se é na graça. E a lei precisa de ser explicada bem, para você entender a graça. E aqui Paulo diz, lá em 23, 22, ele diz aqui, olha, Gálatas 3, 22. Mas a Escritura, quer dizer, a lei, encerrou tudo sobre o pecado. Esse é o problema. Pecado. Se encerrou, quer dizer o quê? Encerrou, acabou. Finalizou. Completou, terminou tudo sobre o pecado. E Paulo, como judeu, conhecedor bem sobre o pecado, e o pecado que era um empecilho para projetos maiores, principalmente sobre nós, os gentios. Somos gentios ou somos judeus? Gentios, não somos judeus. E Paulo é apóstolo de quem? Dos gentios. Então eu e você temos que ter olhos fitos em quem? Em Paulo. Porque ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós vemos Cristo na vida de Paulo, trazendo instruções para que essa fé materialize na minha vida e na sua vida, e partimos para as realizações. Uma vida feliz, uma vida contente, uma vida amável, uma vida descansada. A vida que Paulo tinha, ele diz, olha, em Filipenses ele diz: porque aprendi a viver contente em
toda e qualquer situação, tanto na riqueza como na pobreza, na escassez. Então, olha, o lindo de um filho de Deus, lógico, ele tem visão de realizações e isso vai acontecer. Mas quando ele está passando por tribulações, parece-me que não está nem passando por aquilo. Tamanha é a alegria e o gozo que ele tem em Cristo, que as leves e momentâneas tribulações se tornam leves e momentâneas. Porque a fé que ele tem é uma fé que ultrapassa aquilo que ele está vivendo. Ele não anda pelo que ele está vivendo, ele anda pelo aquilo que ele crê. Assim é, abençoado. Então, mas a Escritura encerrou tudo sobre pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, o grande empecilho para que essa fé, que de futuro seria revelada, para mim e para você, o grande problema, o grande impedimento se chama pecado. Ao jugo. Eu vou sentar na cadeira de Moisés? De jeito nenhum. Porque quem senta na cadeira de Moisés, diz: você pecou, irmão, por isso que deu tudo errado na sua vida. Você pecou, por isso que o diabo veio para você. Você pecou, por isso que você perdeu tudo. E a Escritura encerra tudo sobre o pecado. Vamos ver aqui rapidamente. Lá em... Deixa eu ver aqui, Tiago. Romanos 10:4. Ele vem dizendo, você tem que saber isso, eu e você que já sabemos, vamos repetir. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Crê é o quê? Fé. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então você, para ter essa fé genuína, que de futuro seria revelado para nós, você tem que crer que não existe mais a lei. Ela existiu, foi boa, foi o aio que nos conduziu a Cristo, mas ela não existe. E toda a ordenança dela caiu por terra, imposição de mãos, ensino de batismo, fé em Deus, pedir perdão pelo pecado, busca de Deus, joelho no chão, ensino de batismo, vai batizar em nome de Jesus, que? Jejum, que mais? Santa Ceia. Hoje é o dia da Santa Ceia, irmãos. Hein? Procissão, Tudo que é da lei, nós temos que colocar fora da nossa mente. Tem gente que fala assim, não, mas eles fazem isso, isso é bom para eles. Não é não, porque a Bíblia está falando que não é bom. Eu respeito? Nem isso muito eu nem estou fazendo mais. Você sabe por quê? Eu vou respeitar alguém querendo te matar? Você respeita alguém que te mata? Ou quer matar seu filho, matar sua mãe, seu pai? Você respeita? Uai, como é que eu vou respeitar alguém que está destruindo a igreja de Cristo? Usando a própria palavra dele, que já finalizou em Cristo, trazendo algo que já está obsoleto, estragado, é jornal velho, e aquele que pratica ela, diz Paulo, estão debaixo de maldição. Então não respeito. Estraga tudo, então eu não respeito. Eu não respeito o sistema religioso, abençoado. Nós não respeitamos as denominações. Já pessoas já chegaram para você, mas você tem que me respeitar. Eu falei, olha, eu te respeito se você estiver firme com Cristo. Aí eu te respeito.
Se você não estiver firme com Cristo, eu não posso te respeitar, porque se eu te respeitar, eu vou deixar você estar acomodado naquilo que é lixo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que brigar com você brigar comigo, para que você entenda que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, e as coisas velhas é a lei. Eu não posso praticá-la e nem as suas obras. Não, mas eu gosto do jejum lá da minha igreja. Você não vai para a igreja, você está indo você está indo para uma coisa ruim, porque isso é obra da lei. E se você não entender que a obra da lei finalizou em Cristo, você não tem a fé dele. Se você não tem a fé dele, você não chega até Deus. Então você está com fantasminha camarada andando aí por aí. Ah, não, Deus é bom, Ele vai me ajudar, menina. Você acredita? Ai, faz uma fezinha aí. A pessoa sai toda insegura. Eu vou sair, gente. Gente, esteja orando para mim aí, viu? Porque você sabe que a vida não está fácil. Eu posso ir e não voltar mais, não é assim? Principalmente quem mora no Rio de Janeiro está desse jeito aí. Ele fala, eu sei que eu vou sair, mas que eu vou voltar. Gente, ora para mim, reza para mim, jejua para mim hoje. Que fé mais estúpida, mais ignorante. Que fé mais... E é ensinada pelos púlpitos do sistema religioso, batista, metodista, assembleia, quadrangular, universal, católica e os demais. Causa medo, não traz segurança. E quem tem fé tem o quê? Segurança. Porque a fé é o quê? É a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu sei que eu vou sair, vou voltar e vou voltar. Papai, essa é a fé. Porque nessa fé está imbuído quem? A companhia angelical. Os anjos que foram enviados por Deus, que diz, mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Somente com teus olhos verás o castigo do ímpio. Caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é fé, abençoado. Agora, eu preciso de estar orando para você nisso? Não, é você mesmo que tem que orar, companheiro. Você não tem jugo de escravidão aqui você é livre. É você que tem que andar com os seus próprios pés. Por isso você tem que o quê? Crescer na graça e no conhecimento. E ver que não tem pecado. Porque o que fazia separação entre Deus e o homem? O pecado. E como era promovido o pecado? Olha aí, Romanos 5,13. Para você guardar bem, abençoados, vamos salvar o crente pela loucura da pregação. Se é? Diz para ele, olha, por quê? Até o regime da lei, então ele está falando sobre o regime da até. Nós lemos lá em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então o regime da lei foi até Cristo na cruz do Calvário. Esse ali havia o regime acaba ali. O véu é rasgado de cima e embaixo, não tem mais lei. A lei é encerrada. Porque até o regime da lei havia o quê? Pecado aonde? No mundo. Até o regime da lei. A lei existe. O fim da lei é Cristo. Acabou. Então você não tem mais o pecado para ser impedimento para você não ter relação com Deus. Porque os nossos irmãos crentes, quando erram, eu pequei contra Deus. Deus, perdoa o meu pecado, Senhor, não pesa a mão sobre mim, Deus me ajuda, eu vou perder a bênção, eu vou perder o meu marido, eu vou perder minha esposa, eu vou perder meus filhos, eu vou perder meu emprego, pequei contra ti, Senhor. Que pecado é esse que você está falando, que até o regime da lei havia pecado no mundo? A lei existe? Então existe pecado? Não, porque o que dá força ao pecado? A lei.
Aí ele vem dizendo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então existe pecado? Por quê? Não existe lei. O pecado não é levado mais em conta. Só para nós tecer isso bem. João 1, 29. Aqui, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus. Quem que era João? O que batizava nas águas. Jesus foi lá para ser batizado por João. João Batista. Viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A vitória está sobre a vida de um crente se ele crê nisso. Se ele não crê nisso, olha, eu nunca vi um povo tão reclamante, tão sofrido, tão perseguido do que os crentes. Porque eles não creem nisso aqui, ó. Eles não creem, você sabe por quê? Os púlpitos não têm interesse de pregar isso. Porque se pregar isso, acabou a mina. Não, o pecado, meu amigo, é a chave da vitória dos impostores. Eles até falam assim, olha, eu vi a entrevista de um aí famoso deles da Assembleia e diz, o entrevistador estava, o senhor tem pecado? Eu tenho muito pecado. Mas Deus tem misericórdia. Eu peço sempre Deus perdão pelo pecado. Então você é um judeu, você não é um gentio. E se você é um judeu ou não é um judeu, você está o quê? Judaizando o povo de Deus, que não é judeu. E estão debaixo de maldição. Por isso que o crente tanto reclama da vida. Porque ele sente que ele está debaixo de maldição. Que ele ora, ele busca, ele vai para as correntes, ele vai para os voltas, ele vai para o monte, ele paga preço, ele vai para a fogueira, ele vai para o sal, o vale de sal. Rapaz, sai de um, vai no outro e a coisa não acontece. Aí depois chega, não, aí depois ele vai lá no pastor e fala, o pastor que tem coragem, né? Porque muitos ficam intimidados porque eles não deixam chegar. Aí ele chega lá e falou, pastor, eu fiz a corrente, paguei todos os meus votos, mas não aconteceu. O que está acontecendo com você, meu filho? O que está acontecendo com você, meu filho? Você pecou? Nunca o erro está na corrente ou no voto, está no pedidor. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado o quê? Encerrou. Você crê nisso, abençoado? Então, bate uma salva de palmas aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não podemos aceitar que o mundo tenha pecado, porque se você aceitar, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Simplesmente isso. Mais nada. Então Deus para você não está nem aí, porque você não consegue ir a Deus a não ser por meio de Cristo, e Cristo falou, eu sou o Cordeiro que tirei o pecado do mundo. Você quer? Não, então você não vai a Deus. Pronto, acabou. Então as bênçãos, as maravilhas que iam se materializar sobre você, já era. Precisa de crer. Olha aqui, Romanos 3:20, olha. Essa fé precisa de ser abalizada aqui. Como é que chama? Aferida aqui. Aqui nós aferimos a fé do povo, se está na fé ou não. 3:20 ele diz, visto que ninguém será justificado. O que é justificado? Inocentado. Então, visto que ninguém será justificado, você tem que levantar todo dia e dizer assim, eu fui inocentado, eu não devo mais nada a Deus, acabou.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então você está de joelho ali buscando anjos. Esse aí não está com nada. Não, vou lá na igreja, senhor. Já estou na 7ª semana da campanha. Ferrou. Vou levar meu filho hoje para batizar nas águas para ser salvo. Ferrou. Porque ninguém será justificado e inocentado diante dele pelas obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Na lei tudo encerrou sobre o pecado. A pessoa que tem a mente de pecado é porque a lei está na vida dele. Porque a lei dá o pleno conhecimento do pecado. Pequei. Deus, eu sou o pior pecador. Eu vi discutindo com um adventista, um dos líderes dele. Eu falei, e o senhor? Quem o senhor diz que é? Eu sou o pior pecador da terra. Eu falei, não. Pregando para os outros, pregando. Testemunho de Jeová, crê que ele é o pior pecador. Então, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pecado que valida a lei. E a lei é punidora. A alma que pecar, o que vai acontecer com ela? Então, os crentes estão tudo o quê? Mortos. Tudo morto, cara. Tudo morto, tudo sem vida. Não, irmão, eu vou orar para você. Não. Faz isso não, cara. Faz isso não, que você está morto. O morto gera o quê? Só morte, palavras negativas. Eles falam muito assim, o troço está feio, o diabo está nervoso. Falei, pô, diabo nervoso? Como é que é diabo nervoso? Eu nunca vi isso, não. E você pode ver que aquele que tem o pecado, ele vê quem? O diabo. Ele nunca vê Deus, ele vê o diabo. Ó o inimigo, irmão, ó o inimigo. Ó o inimigo, irmão, o inimigo. Está amarrado. Ele só vê diabo. Porque a fé dele não é a fé de Cristo, a fé de Paulo, não é. Então nós precisamos de saber que o pecado encerrou. Porque o que alimentava o pecado era o quê? A lei. E a lei encerrou em quem? Em Cristo. O fim da lei é Cristo. Dizemos juntos. O fim da lei é Cristo. Então o fim do pecado acabou. Não há pecado mais, meu irmão. Encerrou. Nós estamos livres. E só para nós encerrarmos, vou fazer esse trecho aqui. Paulo diz que antes que viesse a fé, como se não houvesse a fé antes. Não é isso? Ele diz a fé que de futuro seria revelada. Então, parece que não há fé antes, havia. Nós vamos ver aqui rapidamente para a gente abalizar qual fé que você está. Se é a do judeu ou se é de Paulo. Porque se você estiver com a do judeu, precisa de mudar rapidamente e cair sobre a fé paulina, que é a fé de Cristo. Assim é, abençoado? Mas a fé do homem não pode estar, e vou falar algo aqui que os internautas vão brigar comigo, né? A fé do homem não pode estar mais em Deus. Epa! A fé do homem não pode estar mais em Deus. A gente não fala, não sempre ouve as pessoas falando, tem muita fé em Deus, rapaz. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, e aí, como é que está a tua vida? Se a fé fosse em Deus tão grande, você não estaria do jeito que você está vivendo, companheiro. Porque a fé de Deus que tinha os judeus, o mar vermelho se abria.
E andaram 40 anos, 40 dias no deserto, a sandália não estragou e nem a roupa envelheceu. Aí que está. Aí que está. Nós precisamos de definir isso bem, porque a fé que de futuro seria revelado, que é maior do que a fé de Moisés, muito maior, brota em minha vida e em tua vida quando nós passamos a crer. Assim é? Mas havia fé naquele tempo? Havia. Paulo fala, a fé que de futuro seria revelada. Então não havia fé antes, Paulo? Não, tem. Paulo explica sobre isso. Né? Uma fé tremenda. Ele vem dizendo aqui, lá em Hebreus 10, 1, vou só te mostrar que havia fé, mas essa fé que havia dos judeus, ela era simplesmente sombra do que viria a se manifestar, porque eles estavam debaixo da lei. Ora, visto que a lei existe? Não. O fim da lei é? Mas ele está falando sobre a lei aqui. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, então o que a lei tinha? Uma sombra de algo que manifestaria futuramente. A fé que de futuro seria o quê? Revelada. E a lei, ela foi a sombra, o indicador que viria algo muito tremendo. Não há imagem real das coisas. Então a fé que havia lá no Antigo Testamento não era a imagem real. Não era. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Você já viu que o crente, ele vai sempre na igreja, buscando o quê? Perfeição, e só que não consegue? Solução dos problemas deles e não consegue? De todos os problemas não consegue? Por causa disso aqui, ó. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, porque a oferta com que ele chega lá, Deus não aceita. Como os mesmos sacrifícios que ano a ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, todo ano, aquele legadeiro, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar preço, vamos pedir bênção, pede, e a coisa de ano a ano continua a mesma. Isso é violentar a mente dos nossos irmãos. Eles estão estragando. E quantos crentes hoje estão fora, graças, mas estão fora estragados. Hoje são chamados os desigrejados. Os crentes desigrejados, eles já se decepcionaram tanto, depois de 20, 30, 40, 50 anos ali pagando o preço e nada acontece. E só os templos crescendo, bonito, ouro, prata, mas o bolso deles continua lá, no beleléu ainda. Ora! Então veja bem, abençoados, que ano a ano perpetuamente oferecem, não pode tornar perfeito os ofertantes. Todos que vão lá não conseguem nada. Eles pegam são 1000, pegam meia dúzia para dar testemunho, os 1000 estão na total miséria, e os 6 também foram pagos para falar aquilo que fazem. Isso nós sabemos muito bem, com muitos testemunhos, até de pessoas que iam lá na frente e falavam, e a vida deles estava uma desgraça total. Mas achava que falando, promovido pelos pastores, a coisa ia ficar boa. E infelizmente foram enganados. Hebreus 11, 32. Aqui, eu vou ler rapidamente, só para nós finalizarmos, 12:30 que nós encerramos, tem 3 minutos. 32. E que mais direis, diz Paulo. Paulo falando aqui. O que nós estamos pregando, queremos a fé de Paulo. E a temos, assim é? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gedeão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profeta, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, pela fé, hein? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova, pelo escárnio e açoite, sim, até as algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrino, vestido de peles e de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Vai lá para o Antigo Testamento. Vai usar a fé. Eu gosto da fé de Moisés, eu gosto da fé de Sansão, eu gosto da fé do profeta. Pois é, não obtiveram o quê? A concretização da promessa, ficaram pelo meio. O piquenique foi bom, mas o final... Então veja bem, agora ouça, você e eu entramos aqui, dito por Paulo, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. A sua fé é para isso aqui, ó. E eu estou alimentando a tua fé. Você tem coisas grandes que você ouviu Paulo falando dos heróis da fé lá atrás. Mas ele diz que tem coisa superior a nosso respeito. Tem coisa superior a nosso respeito. Mas só que o justo tem que viver pela fé. Você tem que andar nessa fé, nesse conhecimento. A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o evangelho de Paulo, dado a ele ao terceiro céu por Cristo, para anunciar essas coisas superiores, separadas para nós, abençoados. Por promover, provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, aqueles que morreram sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles estão bem? Estão na nuvem de testemunha. Estão lá aguardando que nós alcancemos coisas superiores para que eles também sejam o quê? Aperfeiçoados. E o que são essas coisas superiores? A pregação da graça, que apresenta todo homem o quê? Perfeito. Você tem que se sentir perfeito. Olha, não é difícil? Você olhando para o espelho assim, o que você fala? Eita... A palavra diz que eu sou perfeito pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu estou olhando aqui no espelho, o espelho da vida, né, José? Olhando pelo espelho da vida. Quantos anos você tem? Você olha o passado e diz... Se você estiver na fé humana, você não vê a glória. Mas se você estiver na fé, que é dom de Deus, e que nos leva a Cristo, ele diz que através de uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Aí você fala, eu sou perfeito. Não porque eu vejo, é porque eu creio. Que sacrifício maravilhoso fez Jesus na cruz do Calvário. Eu tomo posse dessa perfeição. Olha, coisa superior. Você viver num mundo de tanta desigualdade, de tanta tristeza, de tanta miséria, de tantas coisas ruins, você se vê como perfeito, isso é coisa superior.
E as bênçãos de Deus são para aqueles que creem. Quem não crê, meu irmão, pode fazer corrente, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não vai adiantar, porque não está aferido na graça de Deus. E nós estamos aqui para feri-los, para que dias melhores possam manifestar e você venha glorificar o Senhor. Assim é?